Olá, paz do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Nós iniciamos mais uma live, dando continuidade aí no janeiro, da sabedoria. Nós estamos nesse mês de janeiro estudando um capítulo do livro de Provérbios por dia, Nós colocamos esse projeto na mão de Deus. E para a honra e glória do nome de Deus, nós estamos conseguindo, prosseguir aí com vocês um capítulo por dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 de Provérbios, tá? Então você que está chegando aí na nossa live, que você possa compartilhar, nos grupos, compartilhar para os familiares, para os seus amigos, não só as pessoas, tá, irmãos, que estão na igreja, mas compartilhe com o seu vizinho, com um amigo, com uma pessoa do trabalho, compartilhe com aquela pessoa que às vezes ela não está dentro da igreja, mas ela precisa, de Deus, ela precisa de Jesus, ela precisa ser alcançada pela palavra de Deus, e esse é o nosso papel hoje como cristãos, através das redes sociais. Nós não precisamos abolir ou precisamos ser contra, as redes sociais, mas nós podemos sim utilizar elas como ferramenta para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Eu gosto muito de lembrar para vocês, que nós não estamos aqui para um destaque da Bárbara ou da pastora Nayara ou de qualquer membro da equipe, da Escola Bíblica Casa de Zadok, porque nós somos uma equipe de obreiros, Existem pessoas que oram por esse projeto, oram por você, apresenta diante de Deus aí a sua vida, você que vai ser alcançado por essa live. Hoje a pastora Nayara vai estar acompanhando vocês aí nos comentários, tá certo? E como nós deixamos bem claro todos os dias, nós não somos uma igreja, não somos uma escola de nível superior de teologia, nós somos uma escola bíblica, onde os cursos, palestras, seminários, pregações, aonde a gente vai, é totalmente gratuito, tá? Não é cobrado nenhum valor pelo material de estudo, e tá te auxiliando, orando pela sua vida, tá? Mas vocês não são uma igreja, mas vocês oram. Sim, nós oramos porque nós acreditamos, e deixo bem claro isso, nós acreditamos no Espírito Santo, acreditamos nos dons. Então nós oramos pela sua vida, por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos buscar pelos dons. E para que nós vamos buscar os dons? Para que eu fique com o dom guardado, para me vangloriar de que nós temos os dons do Espírito Santo? Não. Nós pedimos dons para que eles possam ser utilizados. Então, para que você possa ser transformado pela palavra de Deus, abençoado pelo poder de Deus, para que você creia, para edificar a sua fé, para edificar a minha fé, porque nós também somos alcançados por Cristo quando nós oramos por vocês, por nós também, porque nós também precisamos de oração. Nós vemos o mover de Deus, nós vemos a cura, nós vemos a libertação, nós vemos os dons sendo aplicados, nós edificamos a nossa fé. Então, por isso, com muito amor e muito carinho, nós trazemos para vocês, que os dons existem sim, e que nós estamos orando todos os dias para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Você não chegou aqui nessa live ou nesse vídeo por acaso. Vocês são resposta de oração, tá bom? Vamos, antes de qualquer coisa, você que está acompanhando, você sempre separa o seu caderno, tá? Se possível, Alguns estão no trabalho, alguns estão em locais que não conseguem, mas se você tiver acesso, você separa o seu caderno, sua caneta e a Bíblia da sua preferência. Eu sempre trago essa versão aqui, que é a versão na linguagem da tradução de hoje. Você que é jovem, você que é novo convertido, você que tem dificuldade de leitura, essa tradução ela é muito boa para a compreensão, tá?
Se por acaso vocês tiverem dúvidas, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, a pastora Nayara vai estar respondendo a dúvida de vocês. Pode mandar no nosso WhatsApp, também pode sugerir temas, que nós estamos orando aí a Deus pelo projeto do mês de fevereiro. Então ainda não vou falar quais vão ser os projetos de fevereiro. Se Deus permitir, nós faremos mais de um projeto. Mas saiba que nós estamos buscando em Deus o direcionamento, e eu espero que você esteja aqui conosco, continue conosco, né? Não só nesse mês de janeiro, mas aí nos próximos meses e quem dirá nos próximos anos, que Deus possa trabalhar na sua vida, tá bom? Vamos orar? Abaixe sua cabeça por um instante, né? E ore junto comigo, se você puder. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu coloco diante da Tua presença as nossas vidas, Pai. Eu te glorifico, Senhor, por a oportunidade de mais uma vez ministrar a Tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, falhas, que o Senhor possa nos usar, Pai, como instrumento nas Tuas mãos para entender, Pai, a Tua palavra e para falar da Tua palavra. Pai, sem o Teu direcionamento, Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Não há nada em nós digno, Pai, que possa fazer algo por alguém. Nem por nós mesmos nós não podemos fazer, Pai. Nós não temos controle do acordar, do deitar, do curar, mas o Senhor tem, Senhor, controle sobre todas as coisas. Por isso, meu Deus, eu peço, se faça presente, Senhor, enquanto estivermos ministrando a Tua palavra nessa live, aonde esse vídeo chegar, nos 4 cantos deste mundo, Pai, que o Senhor possa estar curando, libertando, transformando os lares, mas principalmente, Senhor, a alma dessas pessoas. Pai, transforma a nossa alma, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, ter um sinal da parte do Senhor, de que o Senhor existe, que o Senhor é real, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque nós queremos Te conhecer, Senhor. Pai, se há algo, Senhor, que vai tentar impedir, Pai, que essa pessoa ouça a Tua palavra, algo que quer distrair, que quer, meu Deus e meu Pai, trabalhar contrário ao Teu reino, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, seja repreendido neste momento. Pai, abre os olhos e os ouvidos e o entendimento dessa pessoa. Que nesse momento não há nada que possa impedir, porque o Teu poder ele é maior. Crendo nisso, Pai, eu Te louvo desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Vamos iniciar aí Provérbios capítulo 28, né? 26, perdão. Você que está anotando, você vai colocar aí Provérbios capítulo 26. Ele possui 28 versículos, tá? Por isso que eu falei 28, que ele possui 28 versículos. Esse capítulo ele vai dizer muito sobre a comparação da sabedoria e da insensatez, né? Ele já começa destacando a respeito do tolo, né? Ele já começa destacando a respeito do tolo, onde ele vai do versículo 1 ao 12. Depois ele fala sobre o preguiçoso especificamente, e depois ele fala sobre vários temas, tá? Então, o que é o principal, né? No tolo, ele vem falando como que é inútil, né? Como que é inútil você tentar explicar alguma coisa para alguém que é tolo, você tentar honrar, trazer honra ou qualquer tipo de sabedoria para uma pessoa que é tola, né? E Bárbara, o que é uma pessoa tola? Nós vamos começar aqui, eu vou ler do versículo 1 ao 12 e nós vamos destacando alguns pontos, tá? Versículo 1. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. 2. A maldição não cai sobre quem não merece, que ela é como um passarinho que voa sem rumo. 3. O chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, e a vara para as costas de quem não tem juízo. 4. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. 5. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. 6.
Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. 7. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. 8. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. 9. O tolo citando um provérbio é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. 10. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. 11. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. 12. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Então, desses versículos, né, ele sempre vem falando, provérbios desde o início até aqui, a respeito do sábio, de você buscar a sabedoria, e aí ele vem enfatizando o tolo. Por que o tolo? Aquela pessoa que não sabe o que ela está falando. Ela não buscou sabedoria, ela não entende o que ela está falando, ela fala de coisas que ela nem sabe se é verdade, ela dá opinião de coisas que ela nunca esteve ali, nunca teve sabedoria, entendimento, ninguém deu autonomia para ela estar falando sobre aquilo, e ela acaba dizendo uma palavra que ela se torna insignificante. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que tem uma profissão, vamos colocar aqui um exemplo, um especialista, né, em arquitetura, um formado em engenharia. Ele vai fazer as medidas ali de uma casa e ele vai começar a subir a estrutura de uma casa. Se ele errar num cálculo, a casa cai. Ela começa a rachar na própria obra dela. Não precisa nem estar pronta para ela começar a se destruir. Então o engenheiro vai lá e traça tudo. Por quê? Porque ele estudou e se formou para isso. Foram mais de 5 anos de faculdade, foram aí estágios, ele trabalhou para ele saber, ter uma sabedoria da parte humana dele, de estudo e conhecimento, sobre o que ele está fazendo. O que é o tolo? A mesma coisa que uma pessoa que nunca estudou sobre isso, não sabe nem o que está fazendo, chega lá e fala para ele, olha, você muda esse cálculo aqui, porque se você fizer assim, 2 mais 3 vai dar 9, vai ficar mais legal, vai ficar mais bonito, entendeu? E muda aquele projeto com base numa opinião própria. Ele não sabe o que ele está fazendo, aquele cálculo não está correto, ele está dando uma opinião que ninguém pediu às vezes, que não é válida, ele é uma pessoa tola. E mais tolo ainda é considerada aquela pessoa que dá razão, ou que pega, ou que tenta honrar. Por exemplo, eu pegar uma pessoa e falar bem assim, não, mas quem está falando, entendeu? É fulano de tal, é o senhor Alcântara. Então, se ele está falando, ele não entende de engenharia, ele não estudou, mas vamos seguir o que ele está falando, entendeu? Vou dar honra a ele, porque ele é tal pessoa, e nós acabamos fazendo isso. É muito prático no dia a dia e cultural se fazer isso, por exemplo, no trabalho, né, nas igrejas, por conta de um status, por conta de um nome, né? Você ouve muito quando a pessoa precisa falar aquela frase, você sabe com quem você está falando? Isso já significa que é uma pessoa tola. Por quê? Porque ela precisa se dar honra, ela precisa se colocar num lugar de honra, ela nem sabe do que ela está falando, mas ela precisa dar uma carteirada, ela precisa demonstrar uma coisa para você poder considerar o que ela está falando, não porque ela sabe o que ela está falando, mas porque ela quer colocar um status para te comover nessa mudança. E aí eu vou destacar aqui, né, o versículo 1, que ele vai começar falando assim: elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão, ou chover no tempo da colheita. Provérbios, ele fala muito na linguagem que o povo conhecia naquela época. Então, naquela época, tinha, assim, não é igual hoje, que a gente confunde verão com inverno, o tempo muda, né? Brasília, por exemplo, você tem você tem 3 mudanças de tempo dentro do mesmo dia. Amanhece chovendo, meio-dia tá um sol, da 4 da tarde já tá um vento. Já vem chuva de novo, ou vem alguma coisa. Então não era assim naquela época. Tinha-se determinado tempo para todas as coisas. Então ele vai falar, olha, é um absurdo você trazer um elogio para essa pessoa. Por quê? Primeiro que ela não merece, ela não sabe do que ela está falando, né? E ela não vai nem
entender essa questão. Dentro do que se foi falado, ele continua falando aqui assim: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Essa questão eu até anotei aqui para vocês. É muito interessante os comparativos que Jesus traz, que os profetas trazem dentro da Bíblia. E isso é uma das coisas que eu sempre compartilho aqui com vocês, do quanto que eu fico maravilhada com a forma com que Deus, na sua magnitude de Criador, de onisciente, de onipresente, de poderoso, Jesus, na sua magnitude de Filho de Deus, né, ele vem e se esvazia de si mesmo, né, e ele se iguala muito a nós, desde Gênesis até Apocalipse. Por quê, irmãos? Porque ele usa uma linguagem que eu e você vamos entender. Ele faz comparativos que eu e você vamos conseguir entender. Porque vamos supor que ele falasse como um advogado fala nos seus direitos penais, ele coloca lá uma peça jurídica de defesa. Muitas pessoas não vão entender. Tem gente que lê, quando está respondendo a algum tipo de processo, lê uma tese jurídica, a mesma coisa que nada. Então, Deus, ele utiliza de provérbios, de ditados, de situações humanas e comuns, para mim e para você entender o que ele está querendo dizer. E aí, dentro da aplicação a respeito do pardal, né, e da andorinha, ele vem falando a respeito disso. Por quê? Porque se um pardal, uma andorinha faz movimentos sem rumo, né, ou sem permanência, assim também são palavras ou maldições sem fundamentos. Não existe isso. Um passarinho, quando ele vai voar de um lugar para o outro, ele tem a mentalidade, né, de saber para onde ele está indo, por que ele está indo. A questão, por exemplo, do inverno, né, ou chega um certo horário, se você olhar para o céu, você vê que eles estão passando para um lado, no pôr do sol. Você vê muito lá no monte, nós temos um monte de oração aqui, dá certo horário, você vê a movimentação dos pássaros, você vê as coisas, então você vê um sentido daquilo ali, uma permanência, uma situação. No caso das pessoas que falam coisas sem fundamentos, elas, uma pessoa que, por exemplo, vai chegar e vai te amaldiçoar, vai falar, te caluniar, vai falar contra você, uma pessoa que é servo de Deus, ele não tem que temer, ele não tem que ficar amedrontado. Você vê muito isso, por exemplo, com situações de bruxaria, de macumba, de situações de outras religiões. É inadmissível, se eu e você somos uma pessoa de Deus, se nós temos uma vida correta com Deus, eu e você ficarmos preocupados, entendeu? De passar num local. Tem gente que às vezes não sobe o monte ou dá a volta no monte se vê algum tipo de macumba, alguma coisa. Aquilo ali, ele só pega em mim e em você, essas maldições, essas coisas, se eu e você dá algum tipo de legalidade. Se você não é servo de Deus, ele vai achar lugar na sua vida para entrar. E isso ele acha lugar não é só porque alguém te amaldiçoou, porque alguém falou contra você, ou porque alguém fez algum tipo de macumba ou ritual contra você. Não é seta porque você é um servo de Deus. É porque você deu algum tipo de legalidade para que aquilo ali alcançasse a sua vida. Então, se você é uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa que lê a palavra, que medita na palavra do Senhor, que busca guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, nós falamos muito isso nos provérbios, do início até o capítulo 25. Se você chegou aqui e não viu os outros capítulos, ele está disponibilizado lá no YouTube. Você consegue ver do capítulo 1 até o capítulo 25. Nós falamos muito a respeito disso, que só há dois senhores, só é o certo ou o errado. Ou você serve um e desagrada o outro, ou você serve o outro e desagrada a Deus. Então, se o lugar ele está ocupado, se o seu corpo, né, nós cremos que Jesus Cristo veio como Senhor e Salvador e morreu por nós na cruz, nós aceitamos Jesus Cristo,
nos arrependemos dos nossos pecados e, por sinal, nós nos batizamos porque queremos declarar para o mundo, não só o mundo físico, mas o mundo espiritual, de que houve um arrependimento, e aí nós declaramos que nós somos morada de Cristo. E aí nós oramos, pedimos para o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. Por quê? Porque Jesus vai e ele fala, deixarei convosco o meu Espírito, né, o Espírito Santo, para que esteja junto com vocês até que eu volte. Então, se nós cremos tudo isso, se você e eu somos cristãos que entendemos isso, né, e confessamos Jesus Cristo com base nisso, você é morada de Cristo. Então, você só tem espaço para alguma coisa mal, uma maldição, uma macumba, um espírito maligno entrar na sua vida se você está retirando o Espírito Santo deste lugar e deixando o lugar vazio. Então, você que porventura até hoje não teve esse entendimento, ore, leia a Bíblia, busque da parte do Senhor, fale, Senhor, eu quero estar cheio da tua presença, eu quero que não haja espaço para outra coisa entrar. Por quê? Porque eu sou teu. Se blinde, né? Ore, jejue, blinde você e a sua casa para que o Espírito Santo habite. Agora, se dentro da sua casa existe briga, discussão, existe xingamento, existe coisas, né, que você fecha o olho e fala, não, mas é uma coisa simples, entendeu? Não é nada demais não, ou é só uma criança, é só um jovem, né? Nós hoje estamos sendo bombardeados, nós estamos numa guerra espiritual, onde as crianças e os jovens eles estão sendo bombardeados por desenhos que trazem crenças diferentes da nossa, desenhos que são feitos para o espiritismo, pelo espiritismo, desenhos que induzem a criança a mentir, a brigar com os pais, a aprender a acabar com a vida de uma pessoa, né? Então, se você fecha os olhos para o que está entrando dentro da sua casa ou até mesmo da sua vida, né? Através, por exemplo, para os casados, através das redes sociais, você está abrindo portas para que o adultério entre, você conversa com outras mulheres, você acessa sites ou aplicativos de relacionamento online, sendo que você já é uma pessoa casada. Então, esse tipo de espaço, a gente chama de legalidade que você está dando, aí se alguém de fora, porventura, que não sabe o que está acontecendo, olha, vai falar, olha lá, um irmão de Deus, entendeu? Que crente, tá com seta, coitado, que eu vejo ele todo domingo no culto, ele carrega a Bíblia, ele anda vestido de obreiro, ele tem até o crachá, mas você está fazendo coisas em oculto que abrem o espaço para que o espírito maligno entre. E aí as pessoas que não conhecem, que não sabem e não entendem do mundo espiritual, chamam isso de seta. Mas não existe a seta, é a legalidade. Então, esse Provérbios ele vai dizer assim, se você é uma pessoa de Deus, né, se você é uma pessoa de Deus, a maldição ela não cai sobre você, ela não alcança você, você é guardado por Deus, né, você é uma pessoa diferenciada. Então, Deus ele não permite nem que acusações injustas, né, que palavras venham falar, tenham poder sobre você se você vive corretamente. E aí no versículo 3 ele vai continuar dizendo assim, o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Eu vou colocar essa aplicação não só para adultos, né, mas também para os nossos filhos. Por que para adultos? Porque às vezes nós passamos por coisas que nós plantamos. Uma pessoa sem juízo, ela arca com as consequências das escolhas dela. Então, às vezes, você tomou uma consequência errada no trabalho, você está fazendo uma coisa ilegal, você só vai parar quando você tiver a correção. A vara aqui, não é que hoje em dia nós vamos pegar uma vara e sair dando uma vara em todo mundo. Não, você não precisa bater nos seus filhos, você não precisa bater no seu companheiro, na sua companheira, você não precisa bater no seu chefe ou no seu funcionário se ele está fazendo algo errado, mas ele precisa ser corrigido. Uma pessoa sem juízo, se as coisas começam a acontecer e você fecha os olhos, você não tem a correção, você está dando a força para que aquilo ali se torne muito maior. É onde vem o sofrimento de muitas mães,
ver o sofrimento de muitas esposas, de muitos maridos. Por quê? Porque acontece uma situação que você está percebendo que há uma diferença, há uma dificuldade, há um olhar diferente, há um tratamento diferente, né? Começa com pequenas coisas ali, uma forma de chamar diferente, aonde você era o amor, você era a vida, você era isso, você era aquilo, você começa a ser chamado diferente, você começa a ser tratado diferente. E aí, se nós corrigirmos do início, né, para que isso não cresça, a Bíblia fala, olha, se você não traz a correção, você acaba sendo uma pessoa sem juízo. Uma pessoa que você tá vendo que tá tomando uma atitude errada, você já tem que corrigir ela. Você já tem que corrigir o seu filho, é na primeira vez que grita com você. Você tem que sentar e falar, olha, o que está acontecendo? A primeira vez que há uma indisposição no trabalho, né, você sentar, olha, aconteceu essa situação, né, eu não tô me sentindo bem com isso, porque eu não vou participar de uma coisa que é ilegal, de uma coisa que é errada, né? Como que nós podemos fazer para corrigir essa situação? Por quê? Porque vale mais você ter uma correção de uma pessoa que está próximo de você, está fazendo uma coisa errada e você corrigir uma pessoa, que às vezes é só uma falta de juízo, é uma falta de entendimento, do que você esperar virar uma bola de neve para fazer esse tipo de correção. No versículo 4, ele vai continuar falando: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Então a gente muitas das vezes arruma uma briga para tentar falar sério, tentar explicar, tentar conversar com pessoas que nunca vão entender o que você está falando. Então a Bíblia vai dizer, vai me chamar de tolo, né, de tola, quando nós tentamos explicar uma coisa para uma pessoa tola que ela nunca vai entender. É a mesma coisa que eu chegar aqui e tentar explicar para uma pessoa que nunca vai ter dom, não tem dom, e aí eu quero explicar para ela como que funciona. Ela nunca vai entender. Eu posso gastar 10, 20 anos, se Deus não der a palavra de que Ele vai dar aquele dom, de que Ele vai abrir o entendimento, vai haver um diferencial, eu tô só perdendo meu tempo e eu ainda tô me igualando àquela pessoa. Por quê? Porque eu tô sendo tão tola quanto ela é de buscar uma coisa que ela nunca vai ter e que ela não entende. É a mesma coisa que eu tentar explicar raiz quadrada para uma criança de 4 anos. Ela nunca, a mentalidade dela não vai conseguir entender aquilo ali e ela não vai aplicar. Então eu posso ficar ali 10 horas por dia, que de nada adianta, e aí eu tô sendo tão tola quanto aquela criança. Versículo 5. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Aí ele continua, né, falando a respeito de você se igualar à tolice. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Já viu aquela mania que nós temos de pedir que alguém fale por nós, que alguém intervenha, de que alguém explique, né? Às vezes você tá num tipo de relacionamento ou até de amizade ou situação ministerial e aí você fala, olha, você vai lá, conversa pra mim, porque é assim, assim, assim. A pessoa, se você tá pedindo pra uma pessoa que é tola, uma pessoa que não entende do que ela tá falando, ela vai chegar lá, ela vai distorcer tudo. Ela vai trazer mais problema pra você do que a solução, né? Já viu aquela pessoa que fala, você viu como o fulano falou comigo? Você falou normal, mas você viu como que ela falou comigo diferente? A pessoa que ela é tola, ela traz os problemas, elas tornam um problema maior do que às vezes do que é, né? Uma pessoa que tem sabedoria, ela evita problema, ela evita brigas. Versículo 7. Deixa eu ver aqui qual que é. Eu vou destacar, para encerrar essa parte do tolo, o versículo 11, tá? O versículo 11 que ele fala assim: o tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Por que eu vou destacar esse versículo? Porque, como nós conversamos a respeito de Deus falar na linguagem, né, que nós entendemos,
essa parte do cão, do cachorro, na época em que Salomão, na época que os reis, né, escreveram esses provérbios, né, que Salomão escreveu, Ezequias traduziu como era aplicado, o cão ele não era um animal de estimação como nós temos aqui no Brasil, tá? Ele era um animal que era rejeitado, que era visto, né, de forma ruim. Então eu até destaquei aqui, ó, na cultura hebraica antiga, o cão não era visto como um animal doméstico, não era visto como um animal querido, e sim como um animal impuro, associado à sujeira e ao desprezo. Então, para mim e para você conseguir entender o contexto desse versículo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, uma pessoa insensata, ela não consegue aprender com seus erros. Ela faz uma coisa errada, ela não se arrepende e ela vai lá e faz de novo. Então, o ato de um cachorro comer o seu próprio vômito, ele está destacando como uma repulsa, né, uma irracionalidade. Ela tá fazendo aquilo ali sem nem mesmo pensar nas consequências, porque ela não tem como medir as consequências. Ela é uma pessoa insensata. E a gente vê a repetição desse versículo em 2 Pedro, aí você que está anotando, você pode colocar em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, né, onde ele está aplicando já no Novo Testamento para os falsos mestres que, mesmo conhecendo a verdade, eles retornam ao pecado. Então, no mesmo sentido, você sabe, a pessoa sabe, recebeu a palavra, né, ela se formou, ela tem anos de ministério, ela sabe, vou dar um exemplo aqui bem básico, tá? Ela sabe que não é para beber, que não é para se embriagar, ela sabe que não é para mentir, ela sabe que não é para adulterar, ela sabe que não é para fazer coisas erradas, mas ela acaba fazendo. Por quê? Porque ela não tem mais o senso de arrependimento no coração dela. O pecado, ele vem e ela faz e comete e repete porque ela perde esse senso de arrependimento. Então é um símbolo, né, que sem o arrependimento genuíno, eu e você, o ser humano, a gente tende sempre a repetir, a voltar para trás dos nossos comportamentos destrutivos. Então, quando você estiver anotando essa mensagem aí, né, e estiver guardando esse versículo no seu coração, essa mensagem ela é uma mensagem bem forte. Por quê? Porque ela foi escolhida para gravar na mente daquelas pessoas da época a gravidade, o comparativo do tanto que era errado você agir dessa maneira. Então, para as pessoas, se fosse uma coisa simples, né, às vezes elas não teriam dimensão. Mas quando você estuda o contexto da época, né, o que era o simbolismo do cachorro naquela época, porque para mim, para você hoje, como o cachorro é um animal de estimação, é um animal querido, acaba que nós não temos, né, uma referência da gravidade disso, né? Mas quando você estuda o contexto, quando você entende, você vê o tanto que é repulsivo isso para Deus. O tanto que né, ruim você não ter mais a sensibilidade de arrependimento, né? Que hoje eu e você possa, principalmente nas nossas orações, colocar isso: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, né? Me torna sensível para arrependimento, não me deixa perder essa sensibilidade de fazer alguma coisa errada e não pedir perdão, né? E não me arrepender e não me envergonhar. Eu e você, irmãos, principalmente os obreiros, né, que nos assistem aí, busque essa sensibilidade, esse arrependimento, porque se você está cometendo erros dentro da igreja, dentro de ministérios, se você é um homem, um servo, uma serva de Deus, e você começou a cometer erros, pecados,
e você não está sentindo o peso do arrependimento, você continua cometendo, né? Você está fumando, você está bebendo, você está cometendo adultério, você não consegue sentir o peso dos erros, alguma coisa está errada. Então, você está vivendo uma farsa, né, dentro da igreja. Você às vezes tem 20 anos, 30 de ministério, você tem 5, 10, não importa o tempo que você tenha, você está vivendo uma farsa para os homens, porque diante de Deus você sabe que está num erro. Né? E aí quando chegar o grande dia, né, eu falo muito isso, vai existir, nós temos um tempo limitado para todas as coisas, vai existir um dia que eu vou me encontrar com Deus, e aí ou aquele dia é para o fim eterno, ou aquele dia é para a vida eterna. Não existe outro caminho, não existe meio termo, não existe um talvez. Não, eu vou apresentar a carteirinha, entendeu? Eu vou apresentar a Bíblia, o terno bonito que eu vestia, e aí Deus vai deixar eu passar. Não é assim que funciona, Deus. A palavra de Deus vai falar para mim e para você que a intenção do nosso coração, que Deus constantemente ele visita o nosso coração. Essa carne aqui, o que vocês estão vendo, ela vai ficar, ela não serve para nada, ela não é de nada, mas o meu coração, a minha alma, a intenção com que eu estou fazendo as coisas, a forma com que eu estou vivendo, é isso que vai definir a minha vida eterna com Cristo, né? E aí ele continua assim, vamos ler juntos do versículo 13 ao 16. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. 14. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. 15. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. 16. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. E aí eu quero destacar 2 comparativos dentro desses versículos que vai falar a respeito do preguiçoso, que é o seguinte. O primeiro é que naquela época, né, vamos colocar um livro que é bastante conhecido, que é o livro de Davi. Davi, antes de ser rei, ele era, né, pastor de ovelhas, e ele pastoreava as ovelhas para a família dele, porque no contexto da época, as famílias elas tinham a sua subsistência, né, o seu trabalho familiar, onde tinha que criar os animais, tinha que plantar, para colher, para comer. As coisas eram mais difíceis naquela época, não era igual hoje que você vai no mercado e compra o que você quer. Então, a pessoa que trabalhava no pastoreio das ovelhas, por exemplo, ele não podia ser uma pessoa preguiçosa que tinha que ficar imaginando que se ele saísse, ele fosse encontrar com o leão, o que ele ia fazer? Então era melhor ele ficar em casa. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Olha, se você pensar desse jeito, se você pensar nos problemas, nas dificuldades que podem acontecer e você não agir, aí acaba que não resolve nada. A Bíblia te chama de preguiçoso. Você não vai conseguir comer, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir viver. É uma situação que é muito parecida com o sentimento que nós temos quando estamos com depressão, né? Com ansiedade, digamos assim. Que é o quê? A possibilidade de algo acontecer me faz ficar congelado, me faz deixar de agir como eu preciso agir. Então a possibilidade das coisas darem errado me faz nem querer orar pelas pessoas. Por quê? Porque eu tenho tanto medo do meu ministério dar errado, de alguma coisa dar errado diante dos homens, porque eu não digo nem que é diante de Deus. Porque se você está numa confiança em Deus, se você teme a Deus como Senhor e Salvador, você acaba que você você não tem essa dúvida. Né? Você não tem a preguiça de evangelizar, você não tem a preguiça de falar da palavra do Senhor. Vocês podem perceber que, por exemplo, para mim, para a pastora Nayara, para os obreiros da casa de Zadok, não é trabalhoso estar aqui ministrando o estudo. Porque nós não temos preguiça de falar da palavra do Senhor. Por quê? Porque nós estamos debaixo da mão de Deus. Nós tememos ao Senhor. Nós estamos obedecendo e nós fazemos isso com prazer. Então, se eu for pensar nas coisas que podem dar errado, eu acabo que eu nem faço aquilo que eu preciso fazer. Então, a Bíblia me chama e te chama de preguiçoso.
você tá com preguiça de pregar a palavra do Senhor, você tá com preguiça de trabalhar, de tomar uma decisão no trabalho diferente para você ganhar mais, para você poder ajudar a sua família. Às vezes você tá com preguiça de tomar decisões para poder mudar a rotina da sua casa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você é capaz de trabalhar 8 horas para uma pessoa para você receber o seu salário, certo? Você vai lá, bate o ponto, você anda o tempo que você precisa andar, você pega 2 horas de ônibus se você precisar pegar, você cumpre horário, você não falta porque você precisa daquele salário, e aí você cumpre tudo certinho. A Bíblia também vai me chamar de preguiçoso se eu não fizer a mesma coisa quando eu preciso educar o meu filho. A Bíblia fala bem assim, ó, eduque o seu filho no caminho que ele deve seguir. Nós falamos isso numa das lives anteriores. E aí, você é uma pessoa preguiçosa se você não quer ler a Bíblia com seu filho, se você não quer orar com o seu filho, porque dá trabalho, porque cansa, entendeu? Porque você vai ter que separar um horário. Mas se for para fazer algo para uma igreja, né, um congregacional, um pastor, uma placa de igreja, uma estação, eu não tenho preguiça não, entendeu? Eu vou lá porque o pastor precisa me ver. Sendo que você fazer isso, você trabalhar dentro da sua casa, né? Eu não digo trabalhar na questão de você limpar a casa, trabalhar na questão de você cuidar das pessoas que estão dentro da sua casa, que são almas que estão lá dentro da sua casa que precisam ouvir de Cristo. É sua responsabilidade, pai, né, e mãe, que a responsabilidade também é do pai, mais do pai até mesmo que da mãe, de estar cobrindo, conversando da parte do Senhor, lendo a Bíblia, orando, né, sendo ali estando no caminho junto com o filho. Então a Bíblia também me chama de preguiçoso. Às vezes você fala assim, não sou preguiçosa não, entendeu? Não sou preguiçoso não. Por quê? Porque eu levanto 5 da manhã, eu pego o ônibus, eu trabalho certinho, trabalhei a vida toda, 50 anos. Mas você foi preguiçoso em relação ao seu ministério, você foi preguiçoso em relação à sua casa, você foi preguiçoso em relação à criação dos seus filhos, você foi preguiçoso na hora de você ter misericórdia com o outro. Porque se fosse preciso você sair da sua casa para levar uma cesta básica para socorrer alguém que está passando fome, você não sai. Mas para levantar às 5 da manhã você sai para trabalhar. Por quê? Porque você vai receber algo em troca. Então, isso é muito importante, irmãos, porque o que a Bíblia diz, né, a respeito de preguiça, a respeito de tolo, a respeito de coisas que Deus odeia, de que Deus ama, é diferente, às vezes, do meu conceito e do seu conceito. Então, nós temos que orar, pedir a Deus, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ter preguiça para as coisas espirituais. Porque, irmãos, de que adianta a gente fazer tanta coisa fisicamente se nós não vamos levar nada daqui? Então, você se gabar que você trabalhou 50 anos para uma empresa e você nunca faltou ao trabalho, você não está fazendo nada para Cristo, para o mundo no qual nós cremos, que nós não somos desse mundo, mas que nós encontraremos com Jesus. Você não ganhou mérito nenhum em trabalhar 50 anos e cumprir horário. E isso não é sinal de que você não foi preguiçoso. Agora, esses mesmos 50 anos, você não fez nada para Cristo, aí você tem sido... Por quê? Por preguiça? Porque você não quer acordar mais cedo, porque você não quer abdicar de horas para dormir, para você estudar a Bíblia, para você orar, ou para você estar com seus filhos, né? Então, esse sentido, nós sempre vamos ter que aplicar a Bíblia, principalmente na nossa vida espiritual, né? Para que eu e você entenda que a nossa guerra, né, a guerra que acontece, ela não é uma guerra física, né? Ela é uma guerra espiritual. Então tudo tem um sentido espiritual na minha vida e na sua vida. Tudo tem um motivo. Se o inimigo está colocando dificuldade, se ele está se apresentando como aqui a pessoa coloca assim, como um leão, né, uma coisa muito difícil. Se está se apresentando numa situação muito difícil, é porque algo de bom tem ali. Nada que você vai fazer para o Senhor vai vir fácil. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele reconhece. Você pode não estar reconhecendo, mas o mundo espiritual, ele reconhece que aquilo ali, às vezes, vai mudar a vida de uma criança, vai mudar a vida de um jovem, vai mudar a vida de alguém que tem dom, vai mudar o seu casamento.
né? Podemos colocar a mesma coisa em relação ao casamento. Você às vezes você não tem preguiça para você agradar uma mulher no seu trabalho ou um homem no seu trabalho. Mas para agradar a sua esposa, para agradar o seu esposo, você está cansado demais. Para sair com os colegas do trabalho, você vai até jogar futebol, você passa 4 horas correndo para um lado e para o outro atrás de bola. Mas para você sair com seu marido, com a sua esposa, tá muito cansado. Mas chama para sair com os amigos. Corre uma maratona, cara. Então, vai pescar. Na época, quando eu era pequena, tinha muito isso. Meu padrasto gostava de pescar. Vai pescar, ele ia na sexta, voltava no domingo. Não tinha problema. Tinha gasolina, saía. Dava tudo certo. Agora, pra sair com a esposa, nunca acontecia. Por quê? Porque às vezes você tem preguiça pra coisas que realmente vão mudar a sua vida. E para as outras coisas que não fazem diferença, é tudo sempre muito fácil. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com as situações que para você é muito fácil e situações que parecem um leão. Aprenda a perguntar para Deus. Aprenda a falar para Deus: Deus, eu estou tentando fazer isso aqui, tá tão difícil. Deus vai te mostrar se aquilo ali está difícil, porque Deus vai aceitar o seu sacrifício, a sua oração, o seu jejum. Deus vai aceitar, vai abençoar a sua família. Ou se está difícil porque Deus não quer aquilo ali. Existem as duas situações. Por isso nós buscamos discernimento. Eu e você precisamos entender por que está difícil. Nada na nossa vida, e aí Provérbios ele vai dizer muito isso, é por acaso. Ele sempre vai dizer, esteja atento, tenha discernimento, tenha sabedoria, pergunte antes, né, tenha prudência. Nós comparamos aqui a sabedoria e a prudência, né? A sabedoria é como se você estivesse numa rua cheia de buracos. A sabedoria vem, né, e ilumina essa rua. Você consegue enxergar os buracos. Agora a prudência, ela te faz olhar para a rua para saber onde é que estão os buracos para você desviar. Então as duas coisas elas andam juntas. A sabedoria e a prudência. Então a aplicação no tolo, no preguiçoso, você busca a sabedoria e a prudência para você não se igualar a eles, para você ser diferente. E aí ele continua com outros provérbios, do 17 ao 28, dizendo assim: quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas próprias orelhas um cachorro que vai passando. Né? Agarra um pitbull, né, que tá passando, você nem conhece, ele pega ele lá para você ver como é que vai ser. Então ele compara que quem se mete numa discussão é como se fizesse isso. Você está se metendo numa coisa que você nem foi chamado. Versículo 18 e 19 diz assim: quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Então, gente, não existe esse negócio bem assim, vou te enganar, entendeu? Mas eu tava só brincando. Não era de verdade, não. É só brincadeira que eu tava te enganando. É muito perigoso, irmãos. Às vezes, no que é brincadeira pra mim e pra você, às vezes pro outro não é brincadeira. Às vezes você fere a alma de uma pessoa, você faz com que a pessoa tome um trauma. Isso acontece muito com hoje a palavra que se dá é bullying, né? Acontece muito com bullying. As pessoas acham que é brincadeira botar um apelido, uma característica, um nome feio para os outros, e às vezes a pessoa tá matando uma alma. Existem complexos na minha vida e na sua vida que vieram através desse tipo de brincadeira. Existem pessoas que não vestem certo tipo de blusa porque, né, uma brincadeira, né, um engano fez a pessoa não gostar do corpo dela, do braço dela, da cabeça dela, do pé. Então isso é muito... Palavras, elas ferem muito mais, né? Um soco, às vezes, ele traz um hematoma, mas ele passa. Né? A palavra, não. Você não tem dimensão de como pode ser mortal para a alma da pessoa. Versículo 20 vai dizer assim: sem lenha o fogo se apaga, e sem mexericos a briga se acaba. A gente viu muito principalmente nos últimos 3 versículos, o destaque a respeito disso. De você não ser uma pessoa fofoqueira, não ser uma pessoa mexeriqueira, não falar de coisas que você não sabe, de não inflar brigas. Então, sempre que tem provérbios que se repetem, no caso, se repetem muito, não é porque a pessoa escreveu ali que tá bonitinho, não. Ela escreveu porque ela tá dando uma ênfase.
Então, para Deus, isso é muito ruim. Por quê? Porque você está fazendo um mexerico, em vez de você acalmar uma briga, em vez de você trazer paz, em vez de você orar pelas pessoas, ser uma pessoa mansa, reta, você está trazendo mais briga, você está trazendo mais contenda. 21. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Então, mesma coisa, né? Ele vem falando sobre a gente não inflar, não se meter. A pessoa já tá com raiva e aí você bota mais, parece a pessoa que fica cutucando, a pessoa explodir, brigar, xingar. Versículo 22, aí ele repete a respeito dos mexericos. Os mexericos, a fofoca, né? São tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Às vezes você se preocupa mais em saber da vida dos outros do que da sua vida. Às vezes você se preocupa mais em saber do artista da novela, do político que está lá candidato à eleição. Você sabe até o número de sapato dele. Mas se eu perguntar o número de sapato da sua esposa, do seu esposo, você não sabe. Se eu perguntar a respeito dos melhores amigos do seu filho, você não sabe. Se eu perguntar coisas simples, né, a comida que vocês gostam de comer, quem que prefere, você não sabe. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Versículo 23, porque é viciante, né? Que fala que é delicioso. Você vai entrando, vai fazendo, sem perceber. Versículo 23, como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas também cobrem o coração mau. Né? É muito interessante isso. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, nós já falamos a respeito disso aqui, de orar para saber quem é uma pessoa para Deus, de orar para entender, né, o meu coração, o seu coração, porque nem sempre a pessoa vai vir com uma placa na testa dizendo, ó, servo de Deus, entendeu? Pode confiar. Não. Às vezes você coloca dentro da sua casa ou dentro do ciclo de amizade do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Você coloca pessoas que por fora elas estão tão bonitas, parece que a pessoa vem banhada a ouro, né? Uma pessoa linda, mansa, educada, né? Cuidadosa, tá me ajudando em tudo. Mas o coração dela é mau. O coração dela tem coisas ruins. Ela vai trazer fofoca, mexerico para dentro da minha casa. Ela vai trazer palavras, né, erradas para os meus filhos. Ela vai trazer costumes e ensinamentos errados. Sempre destacando que o quê? Isso não quer dizer que você não vai estar no meio de pessoas erradas. Né? Às vezes no trabalho você vai ter contato. Na igreja é bom que tenha pessoas que não são convertidas, porque elas podem aceitar Jesus. Você não vai privar as pessoas de ir para a igreja. Você não vai privar as pessoas de trabalhar com você. Mas nós estamos falando o cuidado, né, com o que nós temos dentro da nossa casa. Né? Provérbios vai falar, olha, as pessoas que sentam para comer com você, a pessoa que está à sua mesa, né? Tome cuidado com quem está próximo, porque é dali que vem, às vezes, uma coisa que é tão pequenininha, é imperceptível no início, mas ela vai crescendo, aí quando você assusta, você fala, nossa, mas eu criei essa criança dentro da igreja, entendeu? De repente, ela se rebelou e aconteceu isso. Não foi de repente. Foram coisas pequenininhas que vão passando, enganos que vão entrando, que parecem ouro, parecem prata, mas o seu íntimo é mau. Então, qual que é a importância? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, que Jesus é a luz, o caminho e a verdade. Que o Espírito Santo, ele mostra, ele revela as coisas que estão ocultas. Mas para que ele possa revelar, você precisa perguntar. Você precisa ouvir a resposta. Porque tem gente que pergunta, mas não ouve a resposta e fica... Lá, 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 lá. Nem ouviu a resposta. A pessoa já tem tudo pronto. Então, aprenda. Né? Eu sei que não é fácil, irmãos. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Não é algo que acontece na minha vida sem esforço nenhum. A palavra de Deus vai falar em Provérbios... Esforça-te, né? Se esforça muitas das vezes para você conseguir isso. Não é algo que vem sem esforço. Então se esforce. Fale, Senhor, me mostra, né? Se dentro da minha casa tem alguma coisa. Quem tem um coração ruim dentro das minhas amizades, se afasta as pessoas que têm coração mal de perto de mim, né? Você que tem liderança, ore para que Deus revele o coração das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você está fazendo uma obra tão linda, às vezes você é um servo, uma serva de Deus de verdade.
mas você está rodeado de pessoas que têm um coração mau. Você está rodeado de pessoas que reluzem igual a prata e o ouro, mas o coração dela é ruim. Aí, ao mesmo tempo que Deus te usa para trazer as pessoas, o inimigo usa essa pessoa de coração ruim para botar as pessoas para fora. Então, ore a Deus, peça discernimento, peça sabedoria. Senhor, me mostra o coração das pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, na minha casa, entre os amigos dos meus filhos. Me mostra, às vezes, o seu filho está com um coração ruim, tá com coração mau, precisa de arrependimento, precisa de oração. E às vezes nós oramos por tantas pessoas lá fora e perdemos essa essência de nos preocupar com os nossos, né? E aí ele continua assim, 24, o hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação, né? Já viu aquela pessoa que elogia, que lindo, meu pastor, que maravilhoso, mas ele odeia aquilo ali, ele não se revela, né? A palavra de Deus chama ele de hipócrita. 25, ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o teu coração está cheio de ódio. 26, ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Uma hora ou outra aparece. Qual é a diferença de ser cedo ou tarde? Se você é um servo ou uma serva de Deus, que você ora para que ouvir, né, a voz de Deus, o discernimento de Deus, Deus consegue te mostrar antes daquilo ali se tornar um problema grave. Deus consegue te ajudar, irmãos. Se você não é um servo ou uma serva de Deus, se você é uma pessoa tola, você vai descobrir só depois que explodiu um problema. Eu posso comparar isso para os dias de hoje, para ficar bem simples para mim e para você, como os escândalos na igreja. Se existem servos e servas de Deus dentro de um ministério que oram, que tem contato com Deus, que tem dom, Deus ele mostra. Ele dá oportunidade de arrependimento, ele dá oportunidade de correção. Mas se não existe o dom, se não existe o Espírito Santo, se nós estamos cheios de pessoas tolas nos altares, né, e dentro dos lugares, aí essa consequência ela só aparece quando tem um escândalo, quando fica muito visível para todo mundo, porque já é para o inimigo honroso, né, jogar ali a bosta no ventilador, como dizia minha avó, mostrar para todo mundo a arruaça que ele fez e ninguém percebeu. Então, por isso que às vezes eu e você nos perguntamos, falando assim, gente, mas por que tem tanto escândalo dentro da igreja, né? Deus não viu, Deus não sabia. Irmãos, Deus viu, Deus sabia. O problema é que ninguém quis ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes ninguém deu valor, deu honra aos servos e servas de Deus. Eu me espantei ano passado com a quantidade de pessoas que chegou na gente para contar a respeito de ministérios, de homens, servos e servas de Deus que tem dom, irmãos, de verdade, que chegou e falou da parte de Deus alguma coisa para que houvesse arrependimento, para que a igreja orasse, para que houvesse mudança, e eles foram expulsos da igreja. Eles foram chutados como um cachorro sem dono, sabe? E a congregação se calou. Porque não pode falar, entendeu? Do ungido de Deus, que está em pecado, mas é ungido de Deus. Não estou te falando para você causar uma rebelião, irmãos. Estou falando que a igreja precisa orar. O Espírito Santo ele precisa estar atento. Ele precisa estar presente dentro das igrejas. As pessoas precisam estar atentas à voz do Espírito Santo. Precisa ter servos e servas de Deus para que a igreja tenha esse cuidado, tenha esse arrependimento, né? Não permaneça no erro. Porque se está todo mundo calado e aceitando o erro de todo mundo, está errado. A presença de Deus não está ali dentro. Irmãos, eu e você somos servos de Deus, mas tem que ser corrigido e levar a lapada sempre. Todo dia uma. Eu brinco muito com a pastora Nayara, nós conversamos sempre sobre isso. Não tem um dia que nós não levamos um puxão de orelha, uma palavra de Deus, de alguma coisa. Por quê? Porque se nós não formos corrigidos, nós ficamos confortáveis. Nós achamos que nós temos mérito em alguma coisa. Eu e você, obreiro da casa do Senhor, servo de Deus, a gente tem mérito em nada. Se não for a misericórdia e a graça de Deus, irmão, nós não consegue nem levantar da cama. Quem dirá trazer arrependimento no coração de uma pessoa? O que eu e você tem mérito de uma pessoa ser salva? O que eu e você tem mérito de uma pessoa se arrepender ou de uma pessoa ser curada? Porque parece que hoje a falta de arrependimento, esse capítulo ele vai falar muito a respeito disso.
A falta de arrependimento vai fazer com que eu e você ache que Deus fez alguma coisa por causa de você, porque você jejuou, entendeu? Você subiu um monte, você deu 10 voltas lá, entendeu? Você se sacrificou, você saiu de casa, entendeu? Você podia estar de folga, você saiu de casa, você tem muito mérito nisso. Irmão, não tem mérito nenhum se você não fizer, se você não, por misericórdia, não se deixar ser usado por Deus, escravo de Cristo. Cristo levanta outro e faz. Nós temos o privilégio, a honra de, na nossa insignificância, entendeu? Na nossa falha, nos nossos erros, Deus perdoa os nossos pecados e por misericórdia nos usa. Então esse sentimento, ele tem que estar dentro de mim e de você. E aí ele vai continuar falando bem assim, ó. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras e as palavras bajuladoras causam desgraças. Então, essa questão de você fazer uma armadilha e você cair nela, eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas, né? Porque você consegue ouvir diversos testemunhos de pessoas que, na sua juventude, fazia isso ou fazia aquilo, tratava uma pessoa mal, né? Xingava, batia, fazia coisas, e hoje a pessoa tá ali acamada, precisando daquelas mesmas pessoas que ela feriu, que ela machucou, né? Às vezes a pessoa ela cava um buraco tão grande, aí ela cai nesse buraco, ela precisa de todo mundo da família para socorrer, né? Minha avó dizia, e algumas pessoas sempre dizem, é o pagamento da língua, né? Aquela pessoa que fala tão mal das crianças dos outros, aí vem uma criança para ela, ou um neto para ela, que faz ela pagar todos os pecados do mundo, de tanto que ela falou dos outros. Mexerico, né? Cavar a própria cova. Então, assim, hoje nós encerramos esse estudo do capítulo 26. Eu espero que tenha sido edificante na sua vida, como tem sido na minha vida esses provérbios. O que acontece? Eu espero que você possa conseguir, né, buscar da parte de Deus o arrependimento, né? Se nós não soubermos, né, o nosso lugar, eu acho que eu vou fazer até um bordão aqui, que eu acho que quase todas as lives eu falo isso, né? Se coloca no seu lugar. Se nós não nos colocarmos no nosso lugar de serem pessoas que precisam de misericórdia, ser pessoas que precisam de arrependimento, ser pessoas que precisam de mudança, ser pessoas que precisam da sabedoria da parte de Deus, ser pessoas que precisam de temer a Deus, né? Se você está praticando algo no seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, algo que você sabe que é errado, mas você não está se incomodando nisso ser errado. Aconteceu uma situação aqui na minha casa, que a minha filha, ela fez uma coisa assim. Ela fez uma coisa errada, né? Uma coisa simples, tá, irmãos? Um exemplo simples. Ela trocou a senha do celular da irmã dela, né? Na digital. E a irmã dela não sabia. Então, assim, é uma coisa errada. Ela fez, consciente que é uma coisa errada. Ela cadastrou, pegou a senha da irmã, sem avisar a irmã. Ela tem a consciência de que é uma coisa errada. Só que pra ela, isso não foi um incômodo. Não foi um incômodo. Até eu descobrir. Então, eu ouvi a seguinte frase. Agora que você descobriu, agora eu fiquei com vergonha. Agora pesou o meu coração porque você descobriu. E aí eu respondi pra ela a seguinte maneira, irmãos. Tem alguma coisa errada. Porque se você só pesou pra você porque eu descobri, então nós temos que sentar, estudar a Bíblia, orar, nós temos que corrigir alguma coisa que está errada. Porque o fato de Deus saber que você está fazendo alguma coisa errada é que tem que te incomodar. Não é eu saber que está errado. O fato de Deus saber, irmão, que você está fazendo alguma coisa errada, o fato de Deus saber que você está adulterando, ele tem que te incomodar. O fato de Deus saber que você está mentindo tem que te incomodar. Não tem que te incomodar quando as pessoas descobrem, quando a igreja vira um escândalo. Tem que te incomodar porque Deus está sabendo que você está mentindo, você está adulterando.
Se você está roubando alguém, se você está fazendo algo errado, contrário ao que a palavra de Deus diz que é errado, porque nós deixamos bem claro aqui, irmãos, o que nós seguimos não é doutrina de igreja, não é dogma de igreja, né? A doutrina, ela vem da Bíblia, uma doutrina bíblica do que Deus diz que nós devemos ser e seguir, nós devemos ser. Então, o que Deus diz que é a doutrina bíblica, esse é o meu manual. Eu não posso buscar não fazer coisas que Deus odeia, né? Ele fala muito isso, né? Coisas que Deus odeia, coisa que Deus ama. Eu tenho que seguir isso aqui. Se o fato de eu estar fazendo alguma coisa contrário à Bíblia não me constrange, não me incomoda, acende o sinal vermelho. Acende o sinal vermelho agora. De nada você está fazendo. Sua oração não sobe para Deus. Seu ministério tem os dias que você vai para o culto na igreja. Se você faz parte do louvor, nada disso vale se não tem arrependimento dentro do seu coração. E isso, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele traz o arrependimento no nosso coração. E aí eu quero orar por você hoje. Que você, porventura, nunca entendeu ou nunca ouviu essa palavra, né? De arrependimento. De que o Espírito Santo te constrange, de que o Espírito Santo te mostra que você está errado. Te faz temer ao Senhor. Te faz orar, te faz jejuar, te faz ler a palavra de Deus. A palavra diz, guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Se você não tem essa sede de preencher o seu coração, você está dando espaço, deixando ele vazio para que outras coisas entrem nele. E aí só coisa ruim vai entrar, porque se não entra boa, aí tem coisa ruim, não tem meio termo. É caminho certo ou caminho errado. Então, ore comigo nesse sentido hoje, né? Senhor, que o Espírito Santo se faz presente no meu coração hoje. Traz esse arrependimento, Senhor. Eu quero sentir o peso do pecado. Eu quero sentir os meus erros, as minhas falhas. Eu quero lembrar, Senhor, que eu não merecia e o Senhor morreu na cruz. Nós não podemos perder essa sensibilidade, irmãos. Sabe quando você ouve, parece que a ceia hoje, parece que ela não faz mais sentido. Ela tem sido um ritual que você vai na ceia, toma um suco de uva, come o pão e você vai embora como se nada tivesse acontecido. Esse não é o sentido da ceia. Alguma vez, se Deus der oportunidade para nós temos muita vontade de fazer uma ceia ao ar livre, fazer momentos de ceia para que você consiga tomar ceia independente do local, sem regras, sem requisitos, porque para mim o sentido da ceia é esse. Todos nós temos que tomar ceia, todos nós temos que ser alcançados pelo arrependimento. Nós temos que olhar para aquele pão, para aquele vinho e falar, Senhor, eu não merecia, eu não mereço. Até hoje eu faço tanta coisa errada, Deus. Se não for o Senhor na minha vida, entendeu? Eu saio de mim, eu faço escolha errada, eu falo coisas erradas, eu não consigo, Pai. Eu não consigo me salvar de mim mesma. Porque essa é a palavra de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias é Deus mostrando pra gente que a gente não conseguiu se salvar. A gente teve prata, a gente teve ouro, a gente tem sabedoria, a gente teve rei, teve juiz, a gente teve guerra, a gente teve paz, a gente teve o jardim do Éden, e a gente não conseguiu se salvar a si mesmo. Aí vem Jesus, vem a cruz, e aí ele fala, olha, vocês não conseguiram se salvar, mas eu vim para salvar vocês de si mesmos. Eu vim para ter relacionamento com vocês, e aí vocês me botam na frente, me botam como prioridade na sua vida, que a sua alma será salva. O tempo aqui nessa terra, porque essa terra, esse reino, ele não é meu. O tempo aqui nessa terra seu é contado. Você vai ter 20 anos, 50 anos, 60 anos, mas ele vai acabar. E aí quando acabar, se você estiver comigo, você vai ter uma vida eterna. Então isso tem que doer o seu coração, isso tem que arder em você, de falar, Senhor, o Senhor fez isso por mim. Eu não mereço, eu não continuo não merecendo. Mais um dia eu sou nada. Eu brinco muito com meu esposo que eu falo isso, mais um dia eu te amo. Para Jesus nós temos que falar assim, Senhor, mais um dia o Senhor tem misericórdia de mim. Mais um dia o Senhor se faz presente na minha vida para eu não me afundar.
Então que isso chegue hoje no seu coração. E se porventura você nunca aceitou Jesus Cristo como Salvador, você vai orar uma oração simples. Qualquer lugar que você estiver, você pode falar: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. E aí você fala o seu nome, você fala: escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Perdoa os meus pecados. Hoje eu reconheço que o Senhor é Senhor e Salvador sobre todas as coisas. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero te conhecer. Entra no meu coração e faz morada. Fica aqui comigo, não me deixa, porque eu preciso de você. Essa oração é simples. Faz ela aí aonde você está. E se você quebrou a aliança com Cristo, se você hoje entende: Bárbara, olha, eu sou até obreiro na casa do Senhor, sirvo a Deus tantos e tantos anos, mas hoje eu entendi o tanto que eu estava frio, o tanto que eu estava morno, eu comecei a pecar contra Deus e não senti arrependimento. Mas hoje eu me arrependo, eu quero que o Espírito Santo me mostre, me faça me arrepender. Então renova sua aliança hoje com Cristo. E aí eu vou orar por você aí aonde você estiver, não importa. Na sua casa, no seu quarto, no carro, no trabalho, na rua, aonde esse vídeo chegar. Eu creio que você vai ter um sinal da parte de Deus, que essa oração ela foi válida. E algo mudou na sua vida, algo vai mudar na sua vida. Em nome de Jesus, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te glorifico mais uma vez. Senhor, que esse é o desejo do meu coração, Pai. Que eu nunca perca, que nós nunca venhamos perder a tua igreja, Pai. Venha perder essa sensibilidade de arrependimento. Pai, eu não quero ser tola. Eu não quero, meu Deus, ser preguiçosa. Nem nas coisas físicas, mas nem nas coisas espirituais, Pai. Senhor, que o teu arrependimento venha sobre o meu coração, sobre o coração dessa pessoa. Pai, muda a trajetória dela. Às vezes o inimigo já contava, Pai, que ela não ia conseguir. Mas é pela autoridade do poder da tua palavra, Pai, que eu te peço, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Muda, Senhor, a trajetória, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Que o Senhor possa se revelar para ela, se fazer presente. Aceita, Senhor, ela, Pai, e que ela aceite o Senhor como Senhor e Salvador. E que a partir de hoje ela seja chamada como filho, mesmo sem merecer, Pai. Nós temos essa oportunidade, Pai, porque nós não merecemos, não há nada que nós possamos fazer. E a história está aí para contar, Pai. Tantos anos, Pai, se passaram e nós continuamos não conseguindo, Pai, alcançar. Somente a tua graça, a tua misericórdia, somente através do sangue de Jesus é que nós conseguimos nos refazer. Pai, se porventura nós estamos caídos, existe alguém, Pai, nesta live que está com a aliança quebrada. Ele caiu, Pai, e ele não perdeu a sensibilidade de arrependimento. Que o Espírito Santo possa entrar no coração, Pai, de cada um. Possa trazer o arrependimento, a mudança de vida. E que nós possamos levantar uma igreja, Pai, pessoas para o novo tempo, Pai, que tem misericórdia de outras pessoas. Pessoas que não têm preguiça de trabalhar na tua obra. Pessoas que não têm, meu Deus e meu Pai, preguiça. Que não têm, meu Deus e meu Pai, palavras de fofoca, de mexerico, para destruir e para matar almas. Mas pessoas, meu Deus e meu Pai, que querem levantar almas, que querem levantar pessoas. E que nós nunca venhamos perder, Pai, essa sensibilidade. Que a fadiga da carne, que os problemas, que as dificuldades, que as tribulações que vêm, Pai, tentando nos abater, nos fazer esquecer disso, Pai, não tenha poder, não tenha autonomia, Pai, para esclarecer a importância que é a tua santa ceia, a importância que é o arrependimento do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. E por isso eu te louvo, Pai, eu te engrandeço, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor mesmo ontem e hoje será eternamente, Pai, em nome de Jesus. E é isso. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o teu coração. Compartilha, comenta, manda para alguém que está precisando ouvir essa palavra. Todos os dias nós vamos estar aqui a partir das 10 horas da noite. Amanhã nós continuamos no capítulo 27. Tá certo? Deus abençoe a sua vida grandemente. Tchau.